Televisão no quarto das crianças, será que é uma boa? Vai ajudar a distrair até eles dormirem melhor ou não? Vamos conversar sobre isso? Então vem! Vamos falar de televisão, principalmente no quarto. Será que ela é aliada ou será que ela não é aliada? Quem falou que ela não é aliada das crianças, acertou. Principalmente quando está escurecendo, quando está à noite. E não estou falando só dos pequenos não, estou falando até dos maiores. As pesquisas científicas mostraram que a pior coisa que a gente pode fazer para nossas crianças, quando já está perto da hora de dormir, é colocar na frente da televisão. Pelo menos 1 hora antes das nossas crianças dormirem, a gente deve desligar a televisão e colocar esse objeto dentro do quarto. Está associado a sonos de pior qualidade. Nossa, doutora Lu, sim senhora, não sou eu que estou falando, é as pesquisas. Por quê? Por vários motivos, eu até citar alguns. Quando a televisão está dentro do quarto, o controle paternal diminui, claro, porque a gente não tem como ficar vigiando. Então, primeiro, os programas que são assistidos muitas vezes são muito mais agitados, e isso agita a criança e dá sonhos e até aumenta os pesadelos. Já tem comprovados que aumenta a agitação noturna e aumenta pesadelos. Outra coisa, quando tem a televisão no quarto, já está associados a menor horas de sono. Claro, porque fica sempre aquela briga, mais um pouquinho. E aí, quanto menos horas de sono, principalmente nas crianças, o que acontece? Menos horas de sono, diminui o hormônio do crescimento, porque existe um ritmo circadiano, existe todo um equilíbrio físico que a natureza é necessária para que a criança cresça e se desenvolva. A criança tem que dormir cedo porque existe a liberação de hormônios dentro do corpo dessa criança. Existe tudo um equilíbrio, não é só por uma questão que o pediatra falou. O pediatra fala porque existem estudos por trás que sabem que quando a criança dorme cedo, os hormônios do crescimento são liberados de uma forma mais potencializada, essa criança tem uma melhor saúde. Tá? Existem pesquisas que já mostraram que uma televisão dentro do quarto aumenta a chance de sedentarismo, ou seja, a criança não se movimenta tanto, com isso aumenta a chance de obesidade. Obesidade está relacionado ao quê? Hipertensão arterial em criança, aumento de colesterol em criança, depressão, ansiedade e vários outros problemas. E olha aí, a gente acha que é só uma televisão, uma coisa muito chique, não tem nada de chique. Outra coisa também, a televisão dentro do quarto, principalmente quando é pequenininha, a gente começa com esse hábito, vira um vício. E é um mau costume que depois é muito difícil de tirar. O sono é um aprendizado. A gente aprende a dormir, como a gente aprende a andar, aprende a falar. Tanto é que nós, que somos mães e pais, a gente às vezes pena anos até nosso bebê conseguir se auto-adormecer sozinho. Muitos bebês às vezes precisam sugar nos primeiros tempos para conseguir dormir, por isso que ele acaba acordando várias vezes e chamando a mãe várias vezes, para conseguir dormir. Se a gente usa a televisão como uma chupeta eletrônica, existem adultos que precisam dessa chupeta eletrônica o resto da vida para conseguir dormir. Então, assim, gente, são vícios que são criados. Então, para que a gente vai dar um vício, um hábito para uma criança, um mau hábito, E também a gente sabe que quando a gente deixa a televisão ligada, todas aquelas mensagens que estão sendo passadas vão entrando no inconsciente. Nem tudo que está na televisão são mensagens positivas, A propaganda para comprar vai entrando no inconsciente, vai dando aquela vontade de comprar. E ela é feita para isso. Então, assim, por vários motivos. Mas um dos principais motivos que as pesquisas mostram é que a televisão dentro do quarto diminui um hábito super importante que deveria ser incentivado, que vai dar um impulsionamento para o sucesso da vida das nossas crianças, que é a leitura. A televisão dentro do quarto diminui a leitura nas nossas crianças e ler
está altamente relacionado a um sucesso profissional e de escola. Leitura está diretamente relacionado ao sucesso na escrita, na fala e um sucesso para você ir bem numa faculdade, para você ir bem, para você falar com outras pessoas, para você palestrar numa outra pessoa, em qualquer lugar que você for palestrar, seja num grupo pequeno, seja para você negociar com o seu chefe, ou seja para você estar no YouTube, você tem que ter lido, ter esse desenvolvimento. Então, a leitura, ela é muito importante e ela começa do útero, nos primeiros anos, e quanto mais a gente lê, melhor. Então, assim, a televisão, quanto mais televisão, menos leitura. Então, um excelente motivo para a gente não ter a televisão no quarto das crianças e, se possível, nem no nosso. Deixa numa área comum, numa sala, em algum lugar, se tiver a oportunidade de não ter. Agora, se você tem um quarto só na sua casa e ele é compartilhado entre todos e tem a televisão, aí não tem jeito, né? Eu estou falando quando a casa tem vários quartos e você tem uma opção de escolher de não ter a televisão. Né? Estou falando em casas de vários cômodos, onde você tem a opção de não ter a televisão. E aí, nesse caso, aí eu peço que você repense de verdade, que não é chique não. O que muitas vezes a gente pensa que é chique é um tiro no pé. Muito melhor a gente ler com a criança um livrinho, principalmente um livro com moral, né? Tem um livro que eu adoro, que eu recomendo que você leia antes de colocar sua criança na cama, que chama Para o Resto da Vida. É um livrinho simples, com histórias curtas e que dá sempre uma historinha de moral, né? Que são histórias curtas que a gente pode ler. E aí a gente vai educando, vai sempre dando uma liçãozinha, vai sempre trazendo algumas coisas boas, mas não precisa ser esse, pode ser qualquer livro, mas tá tão em falta valores, né? Cidadania, ética. Então, em vez de uma televisão, que às vezes só ensina coisa ruim, por que não a gente não lê uma história que tenha valores? Se não esse livro, qualquer outro livro que você encontre, mas de preferência que tenha coisas boas para a gente passar para os nossos filhos, porque isso é muito importante.